Olá, é um prazer estar aqui. Eu sou Tayane Santos, sou aluna líder do projeto Conscientização sobre o Câncer de Mama no distrito de Monsenhor Horta, em Minas Gerais. Esse projeto ele foi desenvolvido pela empresa júnior de comunicação do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Então, desde o princípio, nós estamos falando de um projeto que ele tenta, de alguma forma, romper aquela barreira, aquele muro que há entre a academia e a comunidade. Essa oportunidade desse rompimento se deu através do contato de uma das enfermeiras da Estratégia de Saúde Familiar de Monsenhor Horta, que é uma iniciativa do Sistema Único de Saúde para a medicina familiar e preventiva. Então, é interessante a gente entender logo do início como uma parceria entre a universidade e uma unidade de saúde pública do distrito marianense. Nesse distrito, ocorreu um número elevado de casos de câncer de mama. Ainda não há dados ou estudos que expliquem o porquê desse evento, mas fato é que as enfermeiras e demais profissionais da saúde que trabalhavam na unidade, na ESF, perceberam que com esse número atípico surgiu uma necessidade de maior atenção para essas mulheres que receberam tratamento ali naquela unidade, seja o tratamento psicológico, seja um encaminhamento para outras cidades e aquela assistência cotidiana. Uma das enfermeiras do local teve a ideia de fazer um projeto que a princípio ele seria para produzir um material de divulgação que fosse sobre a conscientização a respeito da prevenção do câncer. Logo em seguida, percebemos que o nosso intuito, na verdade, era uma coisa muito mais intimista, que permitisse que fosse finalmente voltado para essas mulheres, que fosse finalmente voltado para esses corpos, um olhar humanizado e naturalizado a respeito da doença. Então, a solução que foi criada em parceria da Verbalize Júnior com a Estratégia de Saúde Familiar de Monsenhor Horta foi a iniciativa de um projeto fotográfico que registrasse sobre a lente de nós, estudantes de jornalismo, as vivências, histórias e as individualidades que aquelas mulheres aceitaram compartilhar conosco por meio de entrevistas, gravações de áudios, vídeos e principalmente através da fotografia. Uma equipe da Verbalize visitou o local após algumas reuniões, após longas conversas para que nós pudéssemos planejar uma forma em que aquilo ocorreria da melhor maneira possível, né, em conformidade com todos os interesses que estavam ali sendo alinhados, né? Em uma manhã, a gente produziu fotos, imagens e gravações dessas mulheres que ali receberam tratamento, que são mulheres de diferentes faixas etárias, com diferentes histórias e com suas particularidades, mas que tinham em comum essa narrativa de superação do câncer de mama e, mais do que isso, de afirmação de um empoderamento dessas mulheres diante da doença, em um contexto que se envolve a família, companheiros, amigos e os profissionais do local que acompanharam o processo de luta dessas mulheres na resistência contra o câncer. Foi um projeto que, para a Verbalize, ressignificou a nossa forma de trabalhar e de ver o nosso trabalho, que reafirmou a capacidade do movimento Empresa Júnior
de transformação dos espaços em que ele está inserido, por meio de um olhar da juventude, por meio de um olhar, no caso da Verbalize Júnior, de valorização dos espaços públicos, tanto da Universidade Federal quanto dessa estratégia de saúde familiar que é pertencente ao SUS e que, por outro lado, pôde oferecer também o suporte técnico para que aquelas ideias que estavam florescendo por parte dos demandantes do projeto pudessem vir à tona de maneira fidedigna e consoante com aquilo que eles esperavam. Então, a gente pode dizer que o sucesso desse trabalho, o resultado desse trabalho, ele foi graças ao respeito e à sensibilidade que nós desenvolvemos, ambas as partes. É muito interessante a gente entender que esse projeto, ele não marcou, não ficou marcado para cada um de nós que se envolveu nele, não apenas pelo seu resultado final, que é esteticamente agradável, que produz impacto e que recebeu um excelente feedback de cada uma das envolvidas, mas pelo processo de produção dessas imagens, o processo de aproximação, de lidar com a vulnerabilidade do outro, de fortalecimento, né, da empatia e de outras inúmeras questões delicadas envolvidas nesse processo que agregaram muito para nós, enquanto empresários juniores e, com certeza, enquanto cidadãos. Portanto, a gente tem, com carinho, guardado essa oportunidade que tivemos na época e, é claro, os desdobramentos que foram gerados então. É isso, muito obrigada. E eu desejo a todos um bom dia.